Você já parou para pensar se as suas escolhas afetivas nascem da sua vontade de partilhar a abundância ou do medo desesperado da solidão? Muitas vezes, o que chamamos de paixão é apenas uma carência disfarçada. Hoje, vamos usar a lucidez de Bell Hooks para entender por que o amor soberano é um ato de audácia e como ele pode ser a sua maior ferramenta de resistência. Sejam bem-vindas ao nosso segundo encontro desta semana sobre a autonomia e resistência. Hoje, o nosso jardim recebe uma voz que ecoa como um trovão de clareza, a pensadora Bell Hooks. Ela nos deixou uma lição que é o alicerce de qualquer soberania emocional. O amor é um ato de coragem, nunca de medo. Mas o que significa na prática para nós mulheres que já atravessamos tantas estações? Fomos ensinadas que o afeto deveria ser um porto seguro, um esconderijo para não enfrentarmos o mundo sozinhas. Esse é o sentimento baseado na escassez, o receio de não sermos escolhidas ou o pavor do julgamento alheio. No entanto, Bell Hooks nos desafia a olhar para o amor como uma extensão da nossa própria integridade. Nesta semana de resistência, falar de afeto pode parecer um tema suave, mas garanto que é um dos mais combativos que existem. Resistir em ambientes hostis exige que não permitamos que o nosso coração se torne amargo. Mas atenção, essa coragem não se trata de aceitar migalhas em nome do pertencimento. Pelo contrário, é a audácia de estabelecer limites inegociáveis e de só abrir o seu território para quem respeita a sua autonomia. Quando nos diminuímos para caber na vida de alguém, estamos operando pelo medo. Quando amamos por coragem, nós expandimos o nosso mundo. A soberania começa quando você compreende que o amor não é algo que você precisa para sobreviver, mas algo que você escolhe para transbordar. Vamos juntas dissecar a diferença vital entre a carência e a entrega consciente. Vamos entender como a visão de Bell Hooks nos liberta das velhas prisões emocionais e como a resistência se manifesta no ato de amar com dignidade. Afinal, a mulher soberana não teme a sua própria companhia. Ela apenas decide, por pura liberdade, com quem deseja caminhar. Vamos agora mergulhar na anatomia desse medo que tantas vezes insiste em se disfarçar de paixão. Para compreendermos o chamado de Bell Hooks, a coragem, precisamos primeiro ter a honestidade de identificar quando o nosso amor está sendo movido pelo medo. Muitas de nós fomos criadas sob a narrativa de que estar sozinha é um fracasso, uma espécie de exílio social que deve ser evitado a todo custo. Esse medo da solidão atua como uma força invisível que nos empurra para relações onde aceitamos menos do que merecemos. Quando amamos por medo, o nosso afeto se torna uma moeda de troca pela segurança. Temos medo de perder o apoio financeiro, medo de envelhecer sem companhia ou medo de que ninguém mais nos deseje. Sob o domínio desse sentimento, o amor deixa de ser uma escolha livre e se torna uma estratégia de sobrevivência. E é nesse momento que a nossa autonomia começa a ser sacrificada no altar da conveniência emocional. O amor baseado no medo é controlador e ansioso. Ele nos faz monitorar os passos do outro e, pior ainda, nos faz monitorar os nossos próprios passos para não causarmos descontentamento. É aquela sensação de caminhar sobre ovos, onde a sua verdadeira voz é abafada pela necessidade de manter a harmonia a qualquer preço. Esse tipo de vínculo não nos expande, ele nos encolhe. É uma prisão com grades feitas de insegurança, onde acreditamos que a nossa felicidade depende exclusivamente da presença ou da validação de outra pessoa. Na maturidade, esse medo pode se disfarçar de dedicação ou sacrifício feminino, mas no fundo é o pavor de enfrentar o silêncio da nossa própria casa interna. O medo nos impede de enxergar que somos seres completos e que o outro deveria ser um acréscimo
não a nossa única razão de existir. Neste capítulo, convido você a olhar para os seus vínculos com absoluta sinceridade, onde existe o medo de ser você mesma. Em quais momentos você se cala ou se molda para não perder o afeto de alguém? Identificar esses pontos não é um julgamento, mas um ato de libertação. O medo é uma raiz que amarra os nossos pés, impedindo que a gente caminhe rumo à nossa soberania. Quando permitirmos que o medo dite as nossas escolhas amorosas, entregamos o comando da nossa vida para a insegurança. A resistência soberana começa na recusa de ser refém do pavor da solidão. Vamos agora entender como a coragem proposta por Bell Hooks inverte esse jogo e transforma o ato de amar em uma poderosa ferramenta de emancipação e força. Se o medo nos encolhe, a coragem nos expande. Mas o que é afinal essa coragem afetiva proposta por Bell Hooks? Muitas vezes confundimos coragem com a ausência de medo, mas a verdadeira coragem é a capacidade de agir e amar apesar do medo. Na anatomia da coragem afetiva, o primeiro componente é a vulnerabilidade consciente. É ter a audácia de se mostrar como você é, com suas luzes e sombras, sem a armadura das expectativas alheias. Para uma mulher soberana, amar com coragem significa entrar em uma relação de mãos vazias, de pretensões e cheias de si mesma. É entender que a nossa integridade não depende da aceitação do outro, o que nos dá a liberdade de sermos autênticas. A coragem é o que nos permite dizer: eu te amo, mas eu me amo o suficiente para não me perder em você. É um ato de resistência contra a fusão emocional que anula a nossa individualidade. Além disso, a coragem no amor exige o compromisso com a verdade. Enquanto o medo nos faz mentir para manter as aparências, a coragem nos impulsiona a ter conversas difíceis e a estabelecer limites claros. Amar com coragem é ter o peito aberto para o crescimento mútuo, mesmo que esse crescimento doa às vezes. Bell Hooks nos lembra que o amor não é um sentimento passivo que nos acontece, mas uma ação deliberada que escolhemos realizar. É a decisão de nutrir o próprio bem-estar e o do outro de forma equilibrada. Essa coragem é o que nos protege da estagnação e do conformismo de relações vazias. Quando amamos com coragem, não estamos buscando alguém para nos salvar ou nos completar, porque já nos sentimos inteiras. Estamos buscando alguém para partilhar a jornada, respeitando o território sagrado de cada um. Neste capítulo, convido você a perceber a força que existe na sua própria vulnerabilidade. A coragem afetiva não é sobre ser invulnerável ou insensível, mas sobre ter a segurança interna de que, mesmo que o amor mude ou termine, você continuará sendo dona da sua história. A resistência soberana no amor é a recusa de se tornar um satélite da vida de outra pessoa. É manter o seu centro de gravidade em si mesma, enquanto orbita o afeto de forma generosa e corajosa. Quando trocamos o medo pela coragem, o amor deixa de ser um fardo pesado para se tornar um sopro de liberdade. Vamos agora refletir sobre como essa coragem se manifesta na nossa capacidade de colocar limites e dizer não em nome da nossa autonomia. Muitas vezes fomos ensinadas que amar é sinônimo de ceder, de se anular e de não ter fronteiras. Mas se o amor é um ato de coragem e não de medo, a maior coragem que podemos ter é a de estabelecer limites. Colocar um limite não é um ato de agressão ou de afastamento, é um ato de honestidade profunda. Quando você diz até aqui você pode ir, você está protegendo a integridade da relação e a sua própria soberania. O medo nos faz aceitar invasões de privacidades, desrespeitos velados e silenciamentos, tudo sob a desculpa de que quem ama aguenta tudo. Mas o amor soberano não aguenta tudo, ele só suporta o que é digno.
Colocar limites é a forma mais refinada de dizer ao outro e a si mesma que você se valoriza o suficiente para não permitir que o seu território sagrado seja devastado por expectativas alheias. A coragem de estabelecer limites é o que diferencia o afeto maduro da dependência emocional. Quando amamos com coragem, não temos medo de que o nosso não afaste a pessoa, porque entendemos que um amor que só sobrevive à base da nossa submissão não é amor, é controle. Limites são como as cercas vivas do nosso jardim. Eles definem onde terminamos e onde o outro começa, permitindo que a convivência seja baseada no respeito mútuo e não na invasão. Na maturidade, essa prática se torna ainda mais essencial. Já não temos tempo para jogos de adivinhação ou para suportar dinâmicas que drenam a nossa energia vital. Dizer isso, eu não aceito, ou eu preciso do meu espaço agora, é um exercício de resistência contra a ideia de que a mulher deve ser um doador infinito de cuidados, sem nunca receber o cuidado do próprio limite. Neste capítulo, eu convido você a refletir sobre as suas cercas vivas. Existem áreas da sua vida onde o medo de desagradar tem impedido você de colocar um limite necessário? Lembre-se de que a coragem de ser verdadeira com as suas necessidades é o que mantém a sua chama acesa. O amor que Bell Hooks nos propõe é um amor que liberta, e ninguém é livre se não tiver o poder de dizer não. O limite é o guardião da sua autonomia e o filtro que garante que apenas o que é nutritivo permaneça ao seu lado. Vamos agora entender como essa coragem se transforma em uma ferramenta de resistência contra o isolamento e a amargura, permitindo-nos amar o mundo sem nos perdermos dele. Muitas vezes a vida nos apresenta situações que nos convidam a fechar as portas do coração. Decepções, perdas e a própria dureza do mundo podem nos levar a acreditar que a amargura é uma forma de proteção. Criamos uma carapaça acreditando que se não sentirmos nada, não sofreremos mais. No entanto, Bell Hooks nos alerta que essa é a armadilha final do medo. Quando nos tornamos amargas, o medo venceu, pois ele nos isolou da capacidade de troca e de renovação. A resistência soberana, portanto, manifesta-se na audácia de permanecer terna e aberta, mesmo em um mundo que tenta nos endurecer. Amar com coragem significa recusar o cinismo. É entender que as feridas do passado não definem o potencial do nosso presente. A resistência contra a amargura é o compromisso de não permitir que as sombras de ontem apaguem a luz que ainda podemos gerar hoje. Manter o coração aberto não é ser ingênua, mas ser consciente da própria resiliência. Uma mulher soberana sabe que pode enfrentar tempestades sem permitir que o sal do mar corroa a sua doçura essencial. Quando amamos com coragem, estamos resistindo ao isolamento emocional que o sistema muitas vezes tenta nos impor. A amargura nos torna previsíveis e solitárias. A coragem de amar nos torna imprevisíveis e conectadas. É através desse afeto corajoso que construímos redes de apoio, amizades profundas e laços de solidariedade que nos sustentam nas horas difíceis. A resistência soberana é saber que o ódio e o descaso alheio são problemas deles, mas a manutenção da minha capacidade de amar é uma responsabilidade minha. É um ato de rebeldia continuar acreditando no afeto como uma força transformadora em uma sociedade que valoriza o descarte e a frieza. Neste capítulo, eu te convido a sacudir a poeira da amargura que pode ter se acumulado nos seus ombros. Onde você se fechou por medo de se machucar novamente? Lembre-se que a coragem não é a ausência de cicatrizes, mas a decisão de não permitir que elas ditem o ritmo do seu caminhar. Resistir é manter a curiosidade pelo outro, o desejo de partilhar e a esperança de que encontros significativos ainda são possíveis. O amor soberano é o oxigênio que mantém a nossa chama de vida acesa, impedindo que a gente se torne apenas uma sombra do que fomos.
Vamos agora para a nossa conclusão, unindo todos esses fios e selando o nosso compromisso com uma vida onde a coragem de amar seja a nossa maior bússola. Encerramos o nosso encontro hoje com a certeza de que a frase de Bell Hooks não é apenas uma citação bonita para ser lida, mas um mapa para ser vivido. O amor é um ato de coragem, nunca de medo. É a bússola que deve guiar cada passo da nossa jornada rumo à sabedoria plena. Ao longo desta conversa, entendemos que o medo nos encolhe e nos isola, enquanto a coragem nos liberta para sermos quem realmente somos dentro e fora das relações. A resistência soberana, como vimos, não é um isolamento amargo do mundo, mas a capacidade de estar no mundo com o coração aberto e as fronteiras bem definidas. Escolher a coragem em vez do medo significa decidir que a sua felicidade e a sua integridade são inegociáveis. É entender que o amor soberano começa no espelho, na forma como você se cuida, se respeita e se perdoa, para que possa transbordar esse mesmo respeito para as pessoas que cruzam o seu caminho. Nesta semana de autonomia e resistência, o meu desejo é que você use o amor como uma ferramenta de emancipação, que você tenha coragem de dizer não ao que te apaga e o sim mais vibrante da sua vida para tudo aquilo que te faz crescer e brilhar. Não tenha medo da sua própria força e muito menos da sua própria companhia. Uma mulher que se ama com coragem é uma força da natureza que ninguém consegue silenciar. A soberania é esse estado de espírito onde o afeto deixa de ser uma dependência para se tornar uma celebração da nossa existência compartilhada. Que as palavras de Bell Hooks permaneçam ecoando no seu jardim interno, servindo de lembrete constante de que você não precisa de ninguém para te completar, mas que é maravilhoso ter coragem para transbordar ao lado de quem merece o seu território. Eu sou a Kátia e foi uma alegria profunda partilhar essa reflexão com você hoje. Se este vídeo tocou seu coração ou te deu aquele sopro de coragem que você estava precisando para tomar uma decisão, deixe seu comentário aqui embaixo. Escreva: eu escolho o amor corajoso. Vamos fortalecer a nossa rede de mulheres que decidiram viver sem as correntes do medo. Curta o vídeo e envie para aquela amiga que precisa lembrar do valor da própria soberania. Na sexta-feira, voltaremos para encerrar nossa semana discutindo a jornada da sobrevivência para a autonomia com a série Made. Até lá, respire fundo, confie na sua bússola interna e lembre-se, a coragem de amar é o que nos mantém verdadeiramente vivas. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro no Jardineiro da Mente.